Vou Eu aproveitar. tenho uma experiência recente com um estudo que foi publicado lá, dei uma entrevista em rede nacional nos Estados Unidos para 10 milhões de pessoas. Você, como é que foi isso? Foi o seguinte, então, 10 milhões? foi em rede nacional nos Estados Unidos. Então, deixa eu contar a história. Eu tive a ideia do corticoide porque eu desejei com o coração e descobri, então, o mecanismo da Covid muito cedo. E o Marcelo Amato, que é um gênio, me trouxe um estudo que apoiou minha tese de dar corticoide. Saí dando corticoide, que entra um pouco na que você falou da Covid que te contaram, diferente da que eu vivi. E só meus casos não iam para o tubo, saía, tudo certo. Mas isso veio de um desejo sincero, eu entendi o mecanismo da doença, criei um protocolo que depois ficou via oral e foi sucesso, salvou um monte de gente no Pará e foi para o Brasil inteiro. Agora, o que aconteceu? Final de 22, começo de 23, eu comecei a ver pessoas com sintomas de Covid longo, que eu não via em 2020 nem em 2021. O que seria sintoma de Covid longo? É aquilo que um monte de gente que vai nos assistir vai perguntar. A Covid longa seria uma extensão dos sintomas da Covid. O que causa a Covid Não longa... seria os efeitos colaterais da Covid? Ela está persistindo. Então, Tá. por exemplo, não tão intensamente, mas com cansaço, fadiga, diminuição do rendimento físico. Às vezes o olfato persiste, paladar, falta de memória, falta de cognição. Certo. E eu comecei a ver 3, 4 casos novos por dia em 23. O que me ocorreu? E a Covid não matando mais ninguém. Será que a variante mudou e agora ela fica mais tempo no organismo? Falei, puxa vida, que tá esquisito isso. Já tinha um monte de tempo da vacina. Aí, essas coincidências de novo, mas eu queria resolver. Aparece coincidência. Eu não fui para um carnaval, que eu podia ir no Rio com a Bel, não quis ir. E aí, o que acontece? O que a gente viu? Eu vi uma live onde um amigo meu, porque na época da pandemia no auge, como eu tive a ideia do corticóide, eu fui pioneiro no mundo de corticóide, talvez ao lado de mais um ou dois, eles queriam ouvir minha opinião, então era médico do mundo inteiro que a gente fazia reuniões discutindo a nossa experiência na linha de frente. Aí eu vi lá uma live do Shankara, que é da África do Sul, com o do Reino Unido, que é o Philip Macmillan, falando que o vírus podia se replicar no intestino. Nas bactérias do intestino. Eu falei, pô, tá explicado. Ele perpetua na bactéria do intestino, nosso sistema imunológico não pega, inflama o intestino, fica lá e fica uma fonte crônica de spike. Mesmo. Aí eu tive a ideia do reservatório intestinal, que é isso que o americano amou. E aí o que aconteceu? Eu criei um protocolo que envolve probióticos, envolve alguns medicamentos que a gente sabe que tem uma ação, um antibiótico para matar as bactérias que teoricamente estariam favorecendo o vírus, e eu comecei a ter um resultado atrás do outro, todo mundo regredindo sintomas. Isso é um problema até hoje no mundo. Aí, o que eu fiz? Eu escolhi 5 casos emblemáticos que tinham outras doenças que parecem milagres, e o estudo foi publicado no ID Cases, que é uma revista que é um braço da revista Lancet, de muita credibilidade. Ele é mais especificado em relato de casos, que é o que eu conseguia fazer, porque eu não ia conseguir fazer estudo randomizado, apesar de já ter visto centenas e todos eles melhoram. Fiz um curso para isso, que é a Síndrome Pós-Spike, onde eu explico como eu cheguei no tratamento, conto toda a história e os resultados que a gente tem, porque você tem que ter resultados. Claro. Bom, quando esse estudo foi publicado, eu já estava visualizando que eu queria que esse estudo, como eu sei que ajuda muita gente no mundo inteiro, aliás, eu tenho uma tese de que essas mortes todas que estão ocorrendo é pela persistência da proteína spike. Bom, aí 3 meses depois, eu já estava vendo a gente melhorando, eu vi um depoimento da minha amiga hoje, que é a maior cientista de microbiota, de intestino, falando que 3 meses após a vacina não tem mais uma bactéria específica chamada bífidos. Aí eu fui olhar o probiótico que eu tinha escolhido, tinha 3 bífidos, olha a sorte. Aí eu já entendi que o que desmantelava todo o sistema do ser humano era você matar, eliminar essa bífidos. E aí explica, porque por isso que o nome do trabalho é Post-Spike Syndrome, síndrome pós-spike, seria um pouco a Covid longa ou pós-vacina, que a vacina também faz isso, mesmo depois de 3 anos e pouco tem isso, a vacina faz isso. A Simple Solution, uma solução simples levando a resultados resolutivos. E aí, eu visualizando isso, o Peter McCullough, que é a maior referência lá nos Estados Unidos em Covid, ele dá entrevista no Joe Rogan, dá toda hora entrevista na Fox, falou, eu falei, olha, Peter, eu tô com isso, eu sempre comunico com ele, porque na época do corticóide ele ficou meu amigo, mas hoje ele tem uma sumidade.
E aí ele falou, vamos fazer hoje uma entrevista. Depois eu jogo no Focal Points, que é onde eu estudo. Eu vejo os trabalhos novos no Focal Points. Quando vieram o meu estudo que estava lá, ele fez essa entrevista, 10 milhões de pessoas assistiram. Ele também é chefe científico de uma empresa chamada Wellness Company. E na hora, eu falei do bífidos. No dia seguinte, ele me liga, Dr. Zeballos, we sold out all the bífidos. Nós vendemos todas as bactérias bífidos. E aí eu falei, olha, eu vou fazer um clinical trial, já estou combinando com a Sabine Reisen. Então fui viajar, me encontrei lá com eles na Califórnia, e o Peter McCullough veio do Texas para se encontrar comigo lá porque ele quer fazer parte disso.